E para tratar desse tema hoje com você, a gente tem aqui a Almiri, especialista em gestão de pessoas, especialista em RH, recursos humanos, tem mais de 17 anos de experiência de atuação aí nesse mercado, ajudando empresários do Brasil todo a estar se desenvolvendo e uma das mentoras da M8. É isso aí, Thiago. Eu quero agradecer, né? É um prazer estar aqui, a gente falando sobre esse assunto tão importante hoje nas empresas, na Emergente. Inclusive, muitos empresários me perguntam sobre isso, como lidar com este conflito geracional nas empresas hoje. Então, vai ser muito bacana a gente conversar sobre esse assunto. E vamos já direto aqui para o assunto, que é o que todo mundo aqui está querendo resolver, né? Por que tu acha que esses conflitos eles estão mais intensos nos últimos anos? Porque a gente, se a gente for olhar a vida toda, né, na história toda a gente teve jovens trabalhando com adultos, com idosos, mas parece que agora isso virou realmente um problema. Né? Parece que ficou mais difícil. O que tu enxerga que causou isso? Ele está mais aparente, né? Mas a gente tem que pensar que hoje nós temos 5 gerações trabalhando juntas, né? Inclusive, se a gente parar para pensar também, os grandes governantes hoje são da geração dos baby boomers. Então, hoje nós temos os baby boomers, nós temos a geração X, Y, Z, Alpha. Então, são muitas gerações convivendo. Inclusive, até acho legal a gente dar uma pitada aqui de introdução, né? Para o pessoal entender quais são as características de cada uma dessas gerações, né? O que tu acha de começar por isso aí? Vamos começar. Dá esse resumão para tu situar, para tirar... A gente vai ter que usar os termos, né? Que são os corretos, mas a gente precisa... Então, eles precisam entender do que a gente está falando, né? Então, ao pensar lá os baby boomers, que tem ali entre 65, né, 85 anos, acima de 65 anos, né? E aí, por isso que hoje na sua grande maioria, aí as pessoas hoje que dominam os governos, as grandes nações, como, por exemplo, o Joe Biden, baby boomer. Agora também o Donald Trump também é baby boomer, né? Então, de grandes empresários, grandes empresas são dessa geração baby boomers. Então, normalmente nas grandes empresas, a mão que decide é a de um baby boomer. Exatamente. Até qual ano mesmo? A partir de 60... Vamos pensar a idade, que é mais fácil para as pessoas, né? A partir de 65 anos. E aí a gente tem, então, a próxima geração, que é a X, de 45 até esses 65 anos. Aí já entra na geração X, que aí, por exemplo, a gente já tem um Elon Musk, geração X, um Jeff Bezos, também já na geração X, então já começa a mudar um pouquinho. Eu tô trazendo pra minha realidade aqui. Meu avô é baby boomer, então. Isso. Minha avó, geração X. Qual é a idade? Minha avó não, desculpa, minha mãe. Né? Meu avô, baby boomer. Minha mãe, a tua mãe, geração X. Exatamente. E aí a geração baby boomers e a X, elas são muito parecidas, são muito semelhantes. A grande diferença a gente começa a perceber a partir da Y, que aí entra essa questão da digitalização, da inovação, da comunicação, da liberdade. Aí, por isso que a gente começa a perceber essa diferença a partir dessa geração e por isso também que está tão aparente agora essa diferença, como você fez a pergunta. Sempre houve, por que agora está mais aparente? Só uma dúvida. A Y é os millennials, certo? Isso, exatamente. Então, porque tem lugar que a pessoa vai falar em millennials, né? Isso, o millennials. No caso, somos nós aqui. Somos nós somos os millennials, né? E aí depois a gente tem a próxima geração, inclusive os últimos, né? Que é a geração alfa, que está ali com 15 anos, né? Que está de 0 a 15 anos ali, que são os nossos filhos, né? Então, nós somos pais da geração alfa, que é a nova geração aí que vai começar a entrar no mercado de trabalho agora, os jovens, né? Então, a gente tem aí meu avô, baby boomer, minha mãe, geração X. Isso. Eu na Y, a gente aqui na Y, barra millennials, né? Isso. E abaixo da gente, qual é a próxima? Baby Boomer X, Y, Z. Depois tem a Z. Y, Millennials, que somos nós. E depois temos a geração Z, que são a faixa de 30 anos. E aí, abaixo disso é a Alpha. Então, a geração Z, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os influencers. Virgínia.
Virgínia já é dessa geração Z, ali 25 anos, 30 anos. Então a gente já consegue perceber, eu trouxe aqui exemplos, né, de personalidades que a grande maioria das pessoas, se não todos, conhecem, justamente para a gente já conseguir comparar as diferenças e o foco de cada um. Por isso, os conflitos geracionais, né? Enquanto as duas primeiras gerações, que são as mais antigas, é aquela questão do esforço, do trabalho duro, de permanecer uma vida inteira trabalhando dentro de uma mesma empresa, de deixar o seu legado, né? Dos métodos e procedimentos tradicionais. Já as últimas gerações já é um pouco mais aberto, flexível, já é a geração da inovação. Então, os métodos tradicionais, sim, eles continuam sendo valorizados, mas precisamos aprender novos métodos. Então, por isso que começa aí os conflitos geracionais. Eu achei legal o negócio que tu falasse, e me corrija se eu estiver errado, tá? Essa mudança entre os mais antigos de ter um emprego para a vida, para esses mais novos. Então, é isso que, em parte, talvez explica eu ter tanta dificuldade de reter talento nas empresas? Também, na verdade, é uma seara muito grande essa questão de retenção de talentos nas empresas, né? Inclusive, a gente pode fazer aí um bate-papo só sobre esse assunto, isso é bem legal, né? É uma seara muito grande, porque também depende, não é só geração, mas também depende do ambiente que a empresa está proporcionando, dos líderes dessa empresa, onde é que dá conflito, que até tem exemplos aí que a gente vai falar depois, talvez, de empresas onde os líderes são os baby boomers que está liderando a geração mais nova, que está liderando, por exemplo, os millennials, e aí começa a ter esse conflito. Eu nunca tinha parado para olhar por esse lado, porque os empresários que eu atendo, no geral, eles são geração X barra baby boomers. E todos eles me traziam essa questão de que reter o mais novo, o alfa ou o Z, é mais difícil porque ele troca muito fácil de emprego. Mas eu não tinha enxergado por essa ótica que você me trouxe, faz muito sentido. Às vezes não é só ele querer mais liberdade e trocar mais fácil. Às vezes é o fato do dono ser de uma geração diferente e isso gera mais conflito. E isso faz muito sentido porque quando a gente fala em startups, que no geral são empresas aí que são conduzidas por um público mais jovem, talvez isso funcione porque não tem esse conflito entre a geração do dono e do funcionário. Que é o mais jovem liderando o mais jovem. Encaixa. É o millennials liderando o Z. Então, é o mais jovem, millennials mais jovem liderando o Z, que é mais jovem que ele. Mas não tem uma disparidade tão grande. O propósito deles está um pouco mais alinhado, que é essa questão, como a gente falou, da comunicação globalizada, da digitalização. Então, a diferença não é tanta assim. Aí, que nem tu falou, startups, por exemplo. Esse já geralmente é o foco das startups. Então, aí tem alinhamento com propósito, inclusive. Então, dá pra gente trazer aqui até um norte para futuro de sucesso das empresas, até para deixar um legado, para deixar para futuras gerações a tua empresa. Para que ela continue funcionando, você precisa dar espaço para que as novas gerações participem da construção e da transformação de cultura, de posicionamento de negócio, é isso? Também, exatamente. Eu quero aproveitar esse ensejo e trazer um exemplo aqui de uma empresa, inclusive uma média, pequena empresa, porque muitas vezes, né, eles nos perguntam assim, tá, mas esses exemplos são só para grandes empresas. Eu quero trazer aqui um exemplo de uma média, pequena, média empresa, que o perfil do proprietário dessa empresa já é millennials, né? Então, nessa faixa etária aí de 40 anos. E o público dele justamente ele investia mais a contratação em Z, geração Z, né? Essa é faixa etária de 25, 30 anos. E ele, inclusive, estava tendo uma dificuldade, como você falou, da questão de retenção. Até porque o tipo de negócio dele não é uma startup, não é digitalização, não é comunicação. O tipo de negócio dele é o que é tradicional. É o tipo de negócio tradicional. Então, aí a gente já começa a perceber essa diferença que a gente estava falando antes. E aí, onde até trouxe a sugestão para ele começar a contratar profissionais com mais idade, né? Millennials também.
Ele não tinha nenhum funcionário millennial na empresa dele. Não tinha nenhum. A faixa etária, assim, era até no máximo 30 anos. Não passava disso. Então, ele não tinha ali a Os jovens vendendo um produto tradicional que conectava mais com Exatamente. o mais Aí, velho. o grande problema era a retenção. O grande problema que ele tinha era a retenção. O ambiente da empresa, como a gente até falou antes, será que o ambiente da empresa muito legal, show de bola, faz todo o trabalhinho de casa, né? Todas as tarefas de casa que a gente fala. Porém, é aquela questão da conexão, do propósito que eu quero para mim, enfim. E aí, ele, inclusive, eu trouxe essa sugestão, como eu falei, né, de contratar ali pessoas com um pouco mais de idade, que estejam mais alinhados com esse produto tradicional. E ele teve uma pequena resistência em contratar. Ele queria continuar contratando jovens. Não, mas o perfil é jovem, enfim. Teve uma certa resistência, mas no final das contas ele acabou topando começar gradativamente, quando tinha que fazer as contratações, contratar então millennials, né, geração Y, né, que são os millennials, e foram as pessoas que começaram a ter mais retenção no negócio dele. E aí ficou claro realmente que, talvez não seja necessariamente o ambiente da empresa, ou o problema ser a geração, né, como muitos falam, nossa, essa geração é aquela que não quer trabalhar. Ok, não vamos entrar nesse aspecto em si, né? Mas olha a diferença, como o alinhamento do que está sendo feito impacta assim no negócio. Então, quando a gente vai lá falar de engajamento, de retenção, é importante olhar para o negócio como um todo. Esse caso que eu dei é um caso típico disso. Um produto tradicional que se comunica mais com uma geração de millennials, né, com mais idade.